Tem uma frase do filme Ela que diz o seguinte: que o passado é só uma história que repetimos para nós mesmos. E você já se perguntou, já reparou como é a forma que você repete as suas histórias? Como é que você conta para o outro sobre as coisas que te acontecem? Será que você está presa aos fatos, ao que te aconteceu, ou ao papel que escolheu desempenhar nessa história? Eu sou a doutora Andréa Cerqueira, psicanalista, e esse é um vídeo para o canal Deia Viajante. Vem comigo! Esses dias eu me peguei pensando sobre as histórias que eu conto para o outro. E aí me veio uma pergunta: que papel que eu estou assumindo neste enredo que eu conto para o outro sobre as minhas histórias? Né? Será que eu estou contando de uma forma em que eu me coloco numa posição de vítima, de coitadinha, de mártir? Porque a forma como nós narramos as nossas histórias diz muito, mas muito, sobre o que ainda tem ali, ainda o que precisa ser elaborado, o que precisa ser digerido. E aí tem uma situação, é o pessoal que eu vou compartilhar aqui com você, meu geração. Eu escrevia diários. Então, tinha diários assim, anos e anos, situações, coisas que me aconteceram, enfim, a vida, né? Frustrações, decepções, alegrias, tudo. E aí, depois de um tempo, eu peguei eles e comecei a reler aquelas histórias, e eu percebi que aquilo estava me fazendo mal, porque ao reler, eu percebia que eu estava revivendo aquilo que tinha acontecido comigo. Porque para o nosso inconsciente não existe passado e nem futuro. Para o nosso inconsciente, está tudo acontecendo aqui e agora, no presente. Então, ao pegar ali um caderninho meu e ler uma situação que me aconteceu há 10 anos atrás, pro inconsciente, eu sei que é uma história que já aconteceu, que anos, mas o inconsciente não interpreta dessa forma. Pro inconsciente, ao reler uma história ali de 10 anos atrás, entende que eu estou vivendo aquilo tudo de novo, no aqui e no agora. E aí, o que eu fiz com esses diários? Eu decidi queimá-los. Né? Na época eu morava em Curitiba, eu já estava em outra fase de vida, casada, num outro momento, uma construção da minha nova carreira. Então, como que eu ia viver algo novo se eu estava ali presa a histórias, né, que já foram? Então, como que eu ia viver o novo se eu estava ali presa ao velho? Então, o que eu fiz? Eu gosto muito de rituais, sou bem ritualística. E então, na época eu morava em Curitiba, então eu e meu esposo, nós fomos lá eu esqueci o nome da cidade, mas é um lugar chamado Morro do Cal. E na época, era a época de festa junina, então estava acontecendo festa lá, era uma fogueira, e tinha uma fogueira gigantesca, 40 metros assim de fogueira. E aí eu escolhi queimar os meus diários ali, nessa fogueira gigantesca, para que assim eu pudesse libertar aquelas histórias e eu também me libertar daquelas palavras escritas. Coisa minha, ritual, algo que eu gosto. E aí agora eu me lembrei também de uma outra situação que me aconteceu, e essa a gente estava no Peru. Então foi até em 2024, nós fomos de Peru e chegamos lá em uma cidade chamada Alçangate. É um lugar incrível, que tinha tudo para ser fascinante, a experiência ali
tinha tudo para ser totalmente incrível, um lugar de uma beleza intocada, com picos nevados, montanhas, lagunas azul turquesa, lhamas, guanacos, os bichinhos todos espalhados. Aí a gente teve uma situação com a hospedagem, que aí não foi uma boa experiência, e aí isso me deixou assim muito irritada, fiquei frustrada, decepcionada. E aí eu entendi depois que aquilo tudo aconteceu para me forçar a decidir. Então, me sentei com meu marido e conversamos e decidimos voltar. Porque o nosso plano era seguir, né? E a gente estava ali na altura de Cusco, então nossa ideia era fazer todo o país até a outra ponta. Mas essa situação, todo esse desconforto, assim, foi uma situação que eu entendi que era hora de pensar e decidir voltar. E aí mudei a rota totalmente e decidimos voltar para o Brasil. Parece loucura, né? Que era um lugar assim, é um lugar impressionante e nunca na minha vida imaginava chegar desde São Paulo até o Peru de carro, e chegamos, marido e eu. E aí aconteceu tudo isso e não seguimos com o plano e mudamos a rota totalmente. Então, às vezes, quando tudo parece estar contra você, às vezes é o jeito da vida falar: ei, é hora de mudar de rota, é hora de mudar o caminho, é hora de mudar o que você está fazendo porque não está dando certo. E na psicanálise, a gente fala muito sobre repetição, né? A gente repete constantemente comportamentos, falas, atitudes, padrões, né? Existem os padrões de comportamento, porque algo dentro de nós ainda não foi digerido, ainda não foi simbolizado. Então, cada vez que nós repetimos, né, um comportamento, repetimos a nossa fala, repetimos. Já reparou? Às vezes acontece uma coisa com você, você conta exatamente igual para todas as pessoas o que te aconteceu. Por exemplo, a pessoa pisou na bola comigo, e você vai e conta para todas as pessoas ali ao seu redor a mesma história. Repara que qual é o papel que você está escolhendo nesse enredo? Você está presa a quê? Você está presa ao que te aconteceu? Ou você está presa a algo mais profundo aí, é algo que está reverberando, que está se conectando com algo que te aconteceu? Por quê? Cada vez que nós repetimos um comportamento, né, temos aí os padrões de repetição, essa é uma forma que o inconsciente encontrou de tentar dar um novo final para aquela história que aconteceu lá atrás. Então é como se passasse, né, aquele filme, por exemplo. Aconteceu uma traição, você foi traída, você foi decepcionada, abandonada, enfim. Você sabe melhor do que eu o que já te aconteceu. E então, vamos supor que aconteceu algo marcante, algum evento marcante, traumático. E aí é um filme. E esse filme, ele continua acontecendo, você continua vivendo ele várias e várias vezes, como uma forma do seu inconsciente tentar dar um novo final, tentar dar um sentido, tentar resolver, tentar fazer diferente aquela história, dar um novo sentido, dar um novo final para aquilo que te aconteceu. Então, por isso que a gente acaba repetindo tanto. A gente repete fala, repete padrão, e muitas vezes não percebemos, tá? Isso é algo que é inconsciente. Muitas vezes não percebemos isso, e a nossa forma de se comportar, de reagir. Às vezes somos muito reativos a falas, ao que vemos, ao que ouvimos. E não entendemos por quê. É uma forma do inconsciente, a repetição é uma forma do inconsciente tentar dar um novo final para aquela história que aconteceu. E aí você repete, e repete, e repete. Eu vejo muito isso quando alguém fala: eu escolho sempre o mesmo tipo de pessoa. O que isso está tentando te dizer?
por que isso está acontecendo. Não é a síndrome do dedo podre. Muito provavelmente tem coisas muito mais profundas aí, coisas que precisam ser elaboradas, precisam ser faladas, precisam ser traduzidas, né? E a terapia, a psicanálise é um caminho que ajuda a isso. Então, por isso, vamos continuar repetindo enquanto não for olhado, enquanto não for elaborado. Então, o que você repete é o que te prende. E perceber isso já é um bom começo para caminhar rumo à sua liberdade, né? Talvez hoje seja aí um bom dia de você se questionar: que história eu venho repetindo para mim mesma? E o que isso está me impedindo de viver? Muitas vezes a gente fica preso, né? E essa é uma pergunta clássica. Qual o meu propósito de vida? Quem sou eu? E essas são perguntas que te mantêm presa, que te mantêm estagnado, porque você muitas vezes não tem essa resposta ali. Qual é o meu propósito? Quem sou eu? Né? São questões, são questionamentos assim que muitas vezes vai te deixar parado, vai te deixar parada no mesmo lugar, não é algo que vai te mover. E aí eu quero deixar para você um questionamento para te conduzir a um movimento, que é o objetivo da psicanálise, né? A terapia, a psicanálise entra nesse lugar justamente para você se perguntar: quem eu quero ser? Quem eu posso me tornar? E se perguntar isso e se permitir descobrir é de uma beleza, é de uma força tão linda. Quem você quer ser? Quem você quer se tornar? E a psicanálise é um caminho para chegar nessas respostas, nessas descobertas sobre você mesma. Então, eu deixo aqui o convite. Talvez você não precise queimar os seus diários como eu fiz, mas é importante abrir espaço para viver um novo, abrir espaço para poder viver um novo capítulo. E se você está vivendo histórias que não fazem mais sentido, a psicanálise pode te ajudar a escutar o que está escondido no meio dessas histórias. Então, eu deixo aqui o convite. Se você quer um espaço para você, para se ouvir de verdade, me chama, deixa aqui o seu comentário. Vai ser uma alegria imensa te acompanhar nessa nova escrita, nesse novo capítulo da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.